acontecer alguma coisa, a gente sabe que existem imprevistos, né, que nada, a vida, ela gosta de pregar peças, mas o máximo que vocês puderem se programar com a gente para a gente poder planejar é, a continuidade dos projetos melhor, porque os clientes, eles são muito assíduos em relação à entrega dos trabalhos no cronograma, e o cronograma que a gente faz é sempre já imaginando uma folga de período, de tempo, tá? E se a gente vai perdendo muito essa gordura, a gente é prejudicado. E a gente, tudo que a gente quer é projetos tranquilos, que a gente libere logo vocês para editar e que a gente receba os arquivos no formato. E esse formato é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Mas os valores em relação é isso, tá? O que a gente espera de vocês, dos nossos freelancers no geral? Domínio, tá? Sobre a edição no geral, sobre controlar a narração, o ritmo de narração, a masterização da voz no geral. Então, é extremamente crucial que vocês trabalhem com RX. Vocês dois trabalham com a Isotope RX, certo? Beleza. E aí, no caso, é muito importante vocês conseguirem ter o controle ali sobre o nível de ruído para o nível da voz. A gente sempre bota também o room tone na pós-produção, então ter ali ele uníssono do início ao fim, vocês podendo editar, controlando fazendo a limpeza geral da voz e controlando o ritmo, entendendo sobre o tratamento, o que melhor, que timbre melhor se encaixa para aquela voz e tudo mais. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: aqui a gente não trabalha mais com aquele conceito de voz radialística, de super compressão, super processamento. A gente está cada vez buscando vozes que soam cada vez mais naturais, tá? Então, compressão mais leve, equalização mais pontual, se for para atenuar que seja reverberações de sala, ou, né, quem sabe, frequências que estejam atrapalhando ali a inteligibilidade do texto, mas nada muito cortado, nem nada muito com um ganho muito alto de frequência, tudo bem natural, só contornando mesmo a voz natural do narrador, tá? E a gente vai focar mais nessa questão do ritmo, a fluidez da narração e o tratamento dos ruídos, tá? Então, eu acho que isso é a grande tarefa, tá, da edição. Coisas que permeiam o trabalho de edição saber identificar a diferença entre áudios. Então, como é que funciona aqui? A gente recebe a narração e a gente faz testes de narração, justamente para garantir que a qualidade do material que chegue para vocês seja boa, seja com o menor problema possível, pré-editada principalmente, sem erros de narração. Então, a gente sempre vai garantir que o início das gravações seja adequado. Porém, quando vocês recebem esse material, é importante que vocês entendam que vocês vão receber sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. E é importante para a gente que vocês tenham o ouvido para identificar caso hajam diferenças de timbre entre essas sessões, para que a gente possa suspender as máquinas, né, no sentido de pedir para eles pararem a gravação, para a gente poder entrar em contato, identificar o que pode ter acontecido. Às vezes, narradores mudam de microfone sem avisar, gravam em outros lugares sem avisar. E é muito importante que vocês escutem e falem para a gente o quanto antes, tá? Porque a ideia é que sempre a gravação da narração esteja em dia com a edição. Então, nós sempre vamos fazer, que nem eu falei, os testes de narração. Então, se tem virada de sessão, que a gente chama aqui, de uma sessão para outra, a gente aqui da área interna vai verificar se o início dessa sessão 2, vamos dizer assim, bate com o timbre, com a qualidade, com a sala, com a entonação do final da sessão 1. Então, se o final da sessão 1 está ok com o início da sessão 2, a gente deixa seguir, tá? Só que vocês vão estar editando isso cabo a rabo. Então, se tiver alguma coisa, mudança, variação, é importante que seja dito. Vocês não precisam ficar atentos em relação a erros de narração. Errou a palavra tal, errou isso aqui. A gente tem todo um processo de revisão dos arquivos que vocês forem editar. O que a gente precisa é em relação à técnica, né? Em relação à qualidade técnica no geral. Se teve variação de timbre, de microfone, de posicionamento, tudo isso é fácil, mudança de eixo, tá? Tudo isso é fácil da gente entender. A partir do momento que a gente tem um jeito, se acostuma ali com a primeira sessão, a sessão 2 estiver diferente, é importante que vocês digam. É claro que não vai estar diferente no início, porque a gente valida,
só que a gente não está editando o projeto, isso é tarefa de vocês e a responsabilidade também de tratar sobre essas diferenças para que a gente possa resolver o quanto antes, tá? Boa comunicação, eu já comentei, serem transparentes, organização e excelência, obviamente, a gente já espera que vocês tenham cumprir datas, é também o requisito ali da comunicação, transparência, se vocês aceitam participar do cronograma de edição de determinado projeto, a gente espera e já conta com vocês para estarem disponíveis durante aquele período, tá? Antes de eu entrar nos processos aqui, para ficar mais claro como é que funcionam as etapas, eu queria só denotar o seguinte, no cronograma de edição, a gente sempre deixa esquematizado uma edição que seja de pelo menos 4:1, tá, pessoal? Então, o que isso significa? Significa que a gente espera que seja gasto 4 horas, tá? Para se editar pelo menos 1 hora de material líquido, tá bom? Então, se vocês trabalham e entregam para a gente menos que isso, 5:1, 6:1, isso já fere o nosso cronograma de edição, tá? Então é importante que vocês entendam o seguinte, a gente não vai pedir para vocês editarem, vamos supor assim, eu preciso que o Henrique edite 1 hora hoje de manhã, porque aí de 8 a meio-dia ele entrega, a gente não vai pedir isso para vocês, porque a nossa relação é de freela, e o que a gente jamais vai pedir para vocês reservarem determinada hora do dia de vocês para fazer os nossos projetos. O cronograma que a gente coloca é em dias. Então, basicamente, a gente vai colocar 1 hora diária de entrega, tá? Então, assim, a forma como vocês manejam o cronograma de vocês, o planejamento para o dia, não concerne para a gente, tá? O que a gente precisa é que naquele dia, se vocês já tiverem topado o cronograma, naqueles dias a gente precisa de pelo menos 1 hora de entrega diária, tá? É isso que a gente espera. Aqui a gente faz 4:1 porque a gente tem aqui as nossas agendas, né, os cronogramas internos da empresa. Então, se a gente edita menos que isso, fica muito ruim no nosso cronograma. Então, a gente leva isso para os freelancers para eles terem como base, tá? Se vocês editam 5, 6, 7:1, assim, tudo bem, desde que vocês entreguem essa 1 hora diária para a gente. Se vocês trabalham o dia todo e vão de 6 à meia-noite editar e entregar para a gente 11h59, tudo certo. Mas a gente precisa dessa 1 hora de entrega diária. Por quê? Porque a gente precisa estar em dia com a revisão. Tá? Então, a gente não considera que o projeto esteja em dia até que os arquivos sejam entregues para revisão. Né? Se vocês têm um projeto de, por exemplo, 5 horas que vocês vão editar com a gente, e aí o Henrique, ele tipo, todo dia editou 1 hora, e em 5 dias ele editou 5 horas. Ou seja, ele está em dia com a programação, só que se ele não entregou nada para a gente, o projeto está extremamente atrasado. Por quê? Porque a gente não considera que esteja em dia até que a revisão tenha revisado. Né? E aí a gente vai entrar mais em relação aos processos aqui, mas era só para dar esse panorama para vocês em relação à entrega, tá? Que a gente espera em relação à organização de vocês para poder estar cumprindo com essa demanda diária, uma vez que vocês, obviamente, topam o cronograma, tá? A gente não cobra entrega em feriados, finais de semana, coisas assim, tá? A gente é razoável, porque a gente também não trabalha, a gente só cobraria nos dias em que a gente trabalha, tá? No caso aqui, para vocês saberem, a gente não trabalha só em feriados nacionais, tá? Tudo que é feriado que seja considerado ponto facultativo, a gente trabalha, então a gente considera também a entrega para esses dias, tá certo? Eu vou passar pelos processos, talvez seja bastante coisa. De novo, se vocês tiverem dúvidas, eu peço só para vocês anotarem, tá? Vou tentar não me estender tanto nos passos aqui, porque, enfim, sempre enfim, é muita coisa, e aí muita coisa acaba sendo esquecida do momento dessa oficina até quando vocês pegarem o projeto. Mas sempre pergunta, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, uma vez depois dessa oficina, a gente já tem trabalho para vocês, tá? Para vocês pegarem, se vocês tiverem interesse. Aqui a gente está com uma leva imensa de projetos chegando. Então, muito provavelmente, depois dessa oficina, de hoje para amanhã, a gente já vai poder estar oferecendo trabalho. Então, se vocês tiverem dúvida dessa oficina, mesmo no final da oficina tirarem, alguma coisa depois ficou assim mal manejada, pode entrar em contato com a gente, seja pela Lavínia, que eu acho que falou com vocês, né, pelo e-mail, enfim, seja pelo produtor técnico que a gente vai disponibilizar
junto com o envio do e-mail de abertura, oferecendo o projeto, vai estar certinho quem vocês vão poder entrar em contato para falar sobre o projeto, tecnicamente, artisticamente, porque aqui a gente sempre faz uma separação, né? Então, uma leva de arquivos vai para um produtor, outro para outro. Então, não necessariamente vai ser comigo que vocês vão tratar se tiverem alguma dúvida, mas todos eles vão estar capacitados para responder absolutamente sobre qualquer que seja o processo, tá? Do início que vocês pegarem até o final da entrega. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês rapidinho aqui como é que funciona, tá? A cadeia de produção da gente. O cliente entra em contato com a gente pede para fazer o caching dos narradores. A gente faz o caching desses narradores, eles escolhem o narrador ou narradora, ou os narradores, às vezes tem projetos que tem mais de um narrador, mas a gente jamais vai fornecer para vocês um projeto inicial com mais de 2 narradores, porque a gente sabe que o nível aumenta e a gente vai primeiro sondando para ver como vocês se comportam com projetos mais simples, entre aspas, assim, tá? Então, a gente faz esse caching, o cliente escolhe qual narrador quer seguir com o projeto, tá? O projeto, vamos supor, de novo, projeto de 5 horas. Aí o narrador vai gravar essas 5 horas. Ele grava tudo de uma vez? Não. Assim como o editor, a gente espera que ele faça uma entrega diária também. Se eu não me engano, fica entre 1 hora e meia de narração diária, tá? Até, enfim, mesma coisa. Feriado não, final de semana não, mas ele sempre está entregando. Então, na hora que a gente recebe, e a gente já vai aqui para dentro dos processos, o primeiro arquivo de sessão, na verdade, a primeira sessão, né, que seria o primeiro arquivo que ele vai disponibilizar para a gente vai pegar essa gravação bruta e vai enviar para vocês, tá? No caso, é importante que seja ressaltado o seguinte, antes disso, a gente já fez o teste de narração para ver se a qualidade está ok, para ver se os arquivos estão, né, se o timbre está bacana, se ele vai poder seguir gravando, se está sem ruído alto no fundo, tudo mais. A gente faz essa curadoria aqui durante o caching, tá? Então, na hora que o cliente vai selecionar, a gente já fez essa seleção baseada com se o home studio dele está ok, se o lugar onde ele vai gravar está ok. Então, a gente já envia para o cliente, né, já pessoas pré-aprovadas tecnicamente em relação aos equipamentos. A gente recebe, então, essa primeira sessão e a gente vai enviar para vocês, tá? Junto com o e-mail de abertura e tal, tudo mais, que é o quê? O PDF do projeto, que é basicamente aquilo que vocês receberam para fazer o teste, para estarem aqui hoje. Então, vocês vão receber o PDF. No caso ali era um documento Word, né? Mas vocês vão receber o PDF do livro, vocês vão receber a sessão de narração e a especificação do cliente, né? No caso, o que vocês utilizaram para fazer o teste antes de estar na oficina foi o manual do produtor, que ali a gente basicamente se baseia em alguns valores para que vocês botem em ação, né? Mas cada cliente tem a sua especificação, né? De espaçamento inicial, espaçamento entre títulos, espaçamento final, de loudness, se é em LUF, se é em RMS, o loudness do RT não pode ficar acima de menos 65 dB, dp, que mais que eles esperam? Formato de entrega, se é Wave, se é MP3, se é 16 por 44, que é 320 kbps. Então, tudo ali está bem colocadinho e a gente nunca vai deixar vocês no escuro, tá, pessoal? É importante que seja dito isso. Por mais que vocês possam ter dúvidas, tipo, será que o LUFS vai estar tudo colocado para vocês, tá? A gente nunca vai pedir uma coisa que a gente não forneça para vocês, tá? Então, a gente vai mandar o material para vocês e a gente vai esperar o teste de 5 minutos, tá? O teste de 5 minutos nada mais é do que vocês fizeram agora, né? Antes de estar aqui, só que vocês editaram 10 minutos, né? Dessa vez. Esse daqui é um teste de 5. Então, todo projeto, tá, pessoal? Só para vocês saberem, não é com vocês. Todo projeto, até com editores freelancer que estão com a gente há mais de anos, assim, todo projeto tem que enviar o teste de 5 minutos. É um requisito para ver se entendeu quais são as especificações, se o ritmo está ok, se o processamento foi bem colocado e tudo mais. Até com, que nem eu mencionei, editores que estão com a gente há anos, às vezes a gente pede para refazer processamento, acho que esse daqui se equivocou com outro cliente e tudo mais, esse daqui, o espaçamento é de tanto, aqui é medido em RMF, você fez em LUFS, por isso que está fora, a onda está quadrada, e não sei o que, a gente sempre tem uma consideração. O melhor dos mundos é, obviamente, a gente receber o teste, estar tudo magnífico, e já liberar para vocês, falar, aprovado de cara, e podem seguir.
Geralmente não é assim que acontece. Então, eu só queria que vocês entendessem e não levassem para o pessoal, porque aqui a gente tem uma cultura muito forte de feedback. E é feedback o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa que todo mundo esteja alinhado o tempo inteiro sobre os procedimentos, né? Então, a gente vai entrar em contato. Se vocês enviarem os arquivos, a gente vai entrar aqui para a parte que vocês forem enviar os arquivos para revisão, mas se você, a gente liberou o teste, vocês enviaram os arquivos, se tiver alguma coisa errada com os arquivos, a gente vai entrar em contato. Ó, tá diferente isso daqui, do arquivo 2. Você chegou a escutar que a seção 2 está diferente, tá, não sei lá o quê. Presta atenção aqui, presta atenção ali, muda isso daqui, muda isso daqui. A gente sempre vai tratar com muita cordialidade, porque faz parte dos valores internos da empresa, obviamente. Todos os produtores são capacitados na comunicação para entrar em contato, falarem numa boa. E a gente espera também isso de vocês, obviamente. E não levem como se fossem só vocês que estão recebendo isso, porque vocês não estão fazendo direito ou qualquer coisa do tipo. A gente sempre está dando feedback. E é muito provável que a gente dê, tá, no teste de 5 minutos de vocês, tá? Ó, Ravel, o ritmo tá bom, mas o processamento, vamos atenuar aqui, o RT tá muito alto, vamos melhorar isso daqui, ó, usa esse daqui no lugar disso aqui. Então a gente sempre vai deixar da forma como a gente quer receber. Obviamente, toda empresa tem a sua forma de trabalhar, e, e é por isso que eu estou aqui hoje, né, para falar tudo isso para vocês se adaptarem ao nosso padrão. E uma vez adaptados no projeto 2, projeto 3, vocês vão ver que vai ser muito mais simples para vocês adequarem, né, a entrega à forma como a gente espera. Assim como em qualquer lugar que a gente começa a trabalhar, né, pessoal? Mas tudo certo. Teste de 5 minutos. Vocês receberam os arquivos, vão enviar para a gente o teste com as especificações todas colocadas, tá? Que a gente vai enviar para vocês. O ritmo tem que estar legal, o formato tem que estar correto, espaçamento tem que estar certo, o ruído de fundo tem que estar bacana, o processamento tem que estar bem feito, a limpeza de ruído, principalmente, tá, gente? Que é o maior desclassificatório, eu acho que eu diria, é a má limpeza de ruídos. Então, a gente bota um denoiser sempre, tá? Eu vou falar isso mais para frente. Por menor que seja o ruído de fundo, tá, pessoal, da gravação original que chega para vocês, na hora que subir volume vai dar diferença. E é importante que a gente tenha controlado esse ruído de fundo da gravação, porque a gente vai botar o nosso ruído de fundo da pós. E aí, se a gente não tiver tratado bem esse ruído da sessão de gravação original, vai somar os dois ruídos, vai ficar gigante. E às vezes, quando não só soma, às vezes o ruído de fundo começa da pós-produção, e na hora que a voz entra, sobe aquele ruídozão. Então é importante sempre ter esse controle, tá? Para que a gente não tenha essa sensação de gate, tá? Que é o que a gente fala aqui, que é o gate, é isso, né? Você bota para ele suprimir ali quando não tem nenhuma informação, na hora que a voz entra, sobe também todo o ruído de fundo junto. Então é essa sensação de gate que a gente quer evitar, tá? Evidentemente, a gente não usa gate, tá, pessoal? Já falando para vocês. E eu vou entrar aqui uns plugins que a gente geralmente não usa, tá? A gente não recomenda usar, porque gera artefato, pode dar problema, como eu mencionei, dos ruídos de fundo, no caso do gate e tudo mais. Basicamente, sobre processamento é isso, mas a gente vai avaliar todas as outras etapas que eu mencionei, todos os outros tópicos, ruído, ritmo, processamento, formato, etc. E aí vocês vão enviar para a gente tudo conformadinho, tá? Os arquivos com ou sem processamento, assim como vocês fizeram dessa leva, e o print dos plugins, só para a gente já bater o olho o que vocês pensaram. Se não tiver legal, a gente já vai entrar em contato pelo WhatsApp para falar rápido com vocês, porque antigamente a gente tinha uma cultura de mandar e-mail, só que aí e-mail às vezes demora a olhar, demora a ver, demora a chegar, e o quanto antes para a gente resolver com vocês, melhor para a gente, melhor para vocês que, enfim, estão investindo tempo em colocar dentro do formato, do padrão. Então a gente sempre vai enviar para vocês todas as informações mastigadas. Eu quando eu envio print do que eu acho que não está legal, e às vezes eu refaço o processamento aqui, envio todos os prints de como eu fiz e tudo mais, para que vocês adequem e o teste de 5 minutos seja aprovado. Tá? Uma vez que a gente aprova o teste de 5 minutos, vocês estão liberados para editar. A gente vai falar, Ravel, liberado para edição aí. E aí vocês seguem editando com base na formatação que a gente aprovou, né? Então a gente espera que o envio dos arquivos que vocês forem fazer, à medida que vocês forem finalizando, sejam, evidentemente, no mesmo formato que foi aprovado no teste de 5 minutos, tá, pessoal? Se vocês quiserem mudar timbre, mudar processamento, mudar alguma coisa, avisa para a gente e manda para que a gente possa aprovar, tá? Qualquer coisinha de tipo, aqui no meio da sessão 1 eu comecei a escutar mais uma reverberação de sala assim, eu acho que eu vou atenuar e aí resolve tudo mais, mas avisa para a gente
porque a gente vai ter aprovado uma coisa, se a gente escuta um pouco diferente, a gente já vai achar que você também já mudou outra coisa e vai ficar preocupado com uma série de coisas, tá? Então, sejam sempre o quê? Transparentes, como eu já falei desde o início. Qualquer movimento avisa pra gente, por favor. E aí vocês vão estar editando, tá, pessoal? E aí o que eu sempre falo para vocês é, sigam o PDF quando vocês estiverem editando. No PDF vai estar a preparação da parte artístico-editorial que foi feita, ou seja, lá está certinho qual parte do livro é de qual deve ser composto de qual arquivo, né? Então, por exemplo, tem projetos onde o arquivo 1 é o arquivo de abertura, e vai estar lá na primeira parte do PDF, a nomenclatura que deve ser do arquivo e qual parte do livro ele deve ser. Tá? Se o prefácio é junto com o crédito de abertura, se o prefácio é o arquivo 2, se o capítulo 1 é o arquivo 3 ou é o arquivo 4, tudo isso vai estar bem destrinchado no PDF. Então, evidentemente que a gente pede para vocês editarem seguindo o PDF, para vocês terem noção de onde tem título, porque se tem espaçamento fixo entre títulos que o cliente exige, então vocês têm que saber quando entra um título, né, quando sai de um título. Então, quando mudança de capítulo. Às vezes tem projetos aqui que não fala capítulo 1, capítulo 2, que é só de editar a gente já sabe que, opa, isso aqui é outro arquivo. Às vezes é um nome que pode ser um título no mesmo arquivo, pode ser um título de virada de capítulo, e aí você tem que seguir o PDF para ter muito destrinchado e entender o que é cada parte do livro, tá? E evidentemente, que nem eu mencionei, a gente tem uma preparação artística do PDF justamente para ajudar vocês. E falar tipo, ó, a partir daqui é capítulo 3 acaba aqui, a partir daqui é capítulo 4, e o capítulo 4, essa é a nomenclatura do arquivo 4. Tem cliente que tem todo um esquema de nomenclatura, BK, underline ADBL, underline 064. Tudo isso vai estar lá, tá? Se é só 001, underline ISBN, se é só 001, underline a parte do livro, que é a parte do arquivo que você está editando, tudo vai estar lá destrinchado. Então, é muito importante que vocês olhem o PDF, tá, pessoal? Para poder fazer essa edição e saber o que é arquivo novo, tá? Então, a gente vai liberar vocês para editar e sigam o PDF, tá bom? À medida que vocês forem finalizando, que nem eu mencionei, a gente espera 1 hora de entrega diária. Então, a gente espera 1 hora de entrega um arquivo só? Não. A gente vai esperar os arquivos conforme está no PDF. Então, 30 segundos, fechou o primeiro arquivo. Beleza, então deixa eu fazer o segundo. Aí, arquivo 2. Fechou 15 minutos. Então, a gente tem 16 minutos total. Aí, arquivo 3. Foi mais 35 minutos. Beleza, então aqui fechou 1 hora. Então, eu vou enviar os 3 arquivos que eu editei. Entenderam? Então, a gente vai ter a preparação, destrinchando os arquivos, qual parte do livro é respectiva, e à medida que você for editando, você vai lá gastando o tempo de edição. Editei 15 minutos, editei 20 minutos, esse daqui tem 30 minutos, esse aqui tem 15 minutos, opa, fechei 1 hora. Em 1 hora eu fechei 4 arquivos, eu vou enviar os 4 arquivos para o pessoal hoje. É basicamente isso, não tem erro, não tem mistério, preto no branco desse jeito. E aí vocês vão fazendo essa dinâmica. Vai finalizando arquivo, vai enviando para a gente, finaliza, envia, finaliza, envia, finaliza, envia. Opa, fechei o livro. Terminei o livro. O que acontece? Nesse meio tempo, onde vocês vão enviando os arquivos para a gente vai enviando esses arquivos para revisão, tá? Então, a gente contrata, tem também internamente revisores, e eles vão pegar os arquivos de vocês e vão revisar tudo que eles puderem. Existe um treinamento aqui sobre o que é considerado erro de edição, o que é considerado falta de tratamento, o que é considerado erro de narração. Então, o que é outros tipos de erro também, que aí são coisas de preparação que tem que ver com o cliente e tudo mais, não concerne a vocês. Mas eles vão gerar um relatório, tá, pessoal? Esse relatório, ele, dependendo do tamanho do projeto, às vezes é um relatório só. Às vezes, se for um projeto muito grande, que não vai ser o caso de vocês no início, a gente separa o relatório em parciais, né? Então, aqui é a primeira parcial, a segunda parcial, mas geralmente a gente vai mandar um grande relatório para vocês ao final de tudo, de toda a revisão, depois de vocês terem entregue tudo. E vai jogar para vocês, Henrique, toma aqui o relatório para você fazer o ataque dessa planilha de refação aqui. Então, o que acontece? Muito difícil a gente não ter refações num projeto. Eu diria que 99,9% dos projetos tem coisa para resolver, tá? Depois que é enviado para revisão. Às vezes concerne a vocês, que é coisa, às vezes, item cortado, erro, coisa sobreposta, final cortado, cortou um trecho, erro de tratamento, aqui está um clique, um ruído que tem que tirar, ou erros de narração,
que é o quê? O narrador disse para ao invés de para. Ele falou refação ao invés de refações. Então, tudo isso eles mapeiam para o narrador poder regravar tudo de uma vez. Só que a gente não pega só os itens de narração do relatório e envia para o narrador e fala assim, regrava os itens de narração aí. E aí depois, qualquer coisa, se o Henrique falar que precisa de uma refação de um item, de um ruído aqui, que saiu, um carro que passou no fundo, que ele não conseguiu tirar na pós, aí a gente pede para... Não, a gente não faz assim. A gente pede tudo de uma vez. E como é que a gente certifica de pedir tudo de uma vez? A gente espera para enviar os erros de narração, porque ali já está muito concreto, ela errou isso. Beleza, a gente vai pedir daqui a pouco. Mas primeiro a gente envia para vocês, para que vocês façam o ataque da planilha de refação só dos itens de edição. Então a gente pede para que vocês olhem só os itens de edição ali do relatório e vejam o que dá e o que não dá para resolver, tá? Para a gente poder somar o que não deu para resolver com os itens de narração e pedir para ela gravar tudo de uma vez. Porque a gente já teve muito problema com o narrador, desse negócio de tipo, grava isso daqui. Aí no dia seguinte, grava isso daqui. No dia seguinte, grava isso daqui. Faltou isso daqui, grava isso daqui. Então, tipo, eles ficam de saco cheio. Então, eles preferem gravar tudo de uma vez e a gente tem feito dessa forma. Então, para eles gravarem tudo de uma vez, primeiro tem que passar por vocês, para vocês disserem o que funcionou e o que não funcionou aqui da planilha em relação a coisas a resolver. E aí vocês marcam em vermelho, né, na planilha. A gente sempre manda uma planilha de Excel, tá? Se vocês não tiverem Excel, pode usar online, no caso. Eu não tenho Excel, eu uso ele online e resolve sempre para mim, tá? E aí, marquem em vermelho os itens de edição que não deram para serem resolvidos e em verde os que deram para ser resolvidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, para não ficar muito aéreo. Por exemplo, isso daqui foi um relatório de revisão que chegou e que eu já ataquei, já finalizou e tudo mais. Então tá tudo em verde, porque já foi tudo em verde, tudo resolvido. Mas, por exemplo, ele vai chegar em branco para vocês assim. E aí vocês podem ver que aqui no tipo tem aqui itens de edição e itens de narração. Esses itens de narração, nesse primeiro momento, vocês nem vão olhar, tá? Eu já faço aqui até um filtro, mas assim, faz da forma como vocês acharem melhor. E eu filtro aqui só o que é edição. E aí vai aparecer para mim só o que é edição, que são, no caso aqui, deixa eu ver, 10. E aí eu vou olhar esses edição. Aí tá aqui, o arquivo 2, dedicatória, que o Henrique enviou. Na página 5, na minutagem tal, isso é muito importante, tá, gente? Aqui a minutagem, ela é feita, não é em time, a gente coloca geralmente a minutagem mesmo, tá? Em minutos e segundos, não é time code mesmo, tá? Para quem usa Pro Tools e tudo mais, é minutagem, minutos por segundo. Mas tá aqui, 0000, ou seja, a primeira coisa do arquivo 2 tem um item de edição que fala aqui, ajustar tempo de pausa no início e fim do arquivo. Eu devo ter colocado errado. Aí eu vou lá e vejo. Beleza, vou ajustar. Ajustei, coloquei verde. Aí o próximo, aqui, 004, capítulo, o arquivo 4, tá falando, o trecho do erro é capítulo 1, marcou em vermelho. Vamos ver o que é. Minutagem em 4 segundos, cortar a palavra capítulo do áudio. Pediu para cortar a palavra capítulo. Deixa eu ver se eu consigo cortar a palavra capítulo, porque muito provavelmente deve ser tipo só 1, não deve ser capítulo 1. E aí eu consigo cortar capítulo? Ficou bom? Ficou bom, eu boto em verde. Não consegui, ela fala muito emendada. Capítulo 1, não consigo cortar. Vou botar em vermelho, vai ter que regravar. E isso em diante, entendeu? Vamos ver se tem alguma coisa mais diferente aqui. Palavra cortada. Aqui o ou, tá em vermelho aqui, ou foi cortado. Foi um erro meu? Vou lá e checo. Puxei. Não, realmente, ele não falou o ou. Isso daqui é um erro de narração. Então, deixa eu vir aqui e botar em vermelho. Ou tipo, não, o erro foi meu. Eu achei aqui o ou, já botei. Boto em verde. Então, é isso. A gente espera isso, tá? Esse ataque do relatório, vocês vão fazer. E aí, na hora que vocês finalizarem todo o ataque do relatório aqui, com verde, vermelho, vocês vão enviar para a gente, tá? Vocês vão ver que os itens de narração, vocês não vão ter mexido em nenhum, né? Vai estar aqui em branco os itens de narração, porque a gente só pediu o de edição. Vocês pegam para a gente e enviam de volta para a gente pelo mesmo e-mail que vocês receberam isso daqui. Segue a planilha atacada do relatório de revisão do projeto é esse? Munique, do projeto Munique. E aí a gente vai lá, vai pegar só os itens de edição em vermelho. Então a gente vai filtrar aqui só os em vermelho e vai somar isso daqui, vai criar uma nova planilha para enviar para o narrador junto com os itens de narração que vocês não mexeram, porque obviamente ele vai ter que regravar de toda forma. E aí a gente vai enviar para eles, para o narrador, para os narradores, os itens todos, né? Os itens totais
de edição que vocês pediram, que não funcionaram, que não deram para resolver, com os itens de narração que eles já iam regravar de toda forma, para eles gravarem tudo de uma vez, tá? E aí, depois que ele regravar tudo... não, tem uma parte importante. É importante que vocês, nesse momento do ataque da planilha, depois que vocês finalizarem, vocês exportem para a gente os arquivos sem processamento que estão no relatório que vão precisar regravar, tá? Então, assim, preciso enviar durante o momento que eu vou fazer, editando os arquivos e subindo para vocês, editando aquela 1 hora diária que eu faço, preciso enviar os arquivos sem processamento ali? Não precisa, pessoal, porque ali naquele momento, vocês já vão ter aprovado a gente já vai ter aprovado o processamento de vocês, tá? Então, vocês enviam só os processados para revisão, tá? O único momento que vocês vão enviar de novo os arquivos sem processamento vai ser nesse momento, depois do ataque da planilha, para a gente enviar para o narrador, para ele poder colocar lá para ele. Por quê? Porque a planilha de revisão é feita em cima dos arquivos que vocês enviam. Então, ele não pode usar os arquivos brutos de narração dele lá, porque vai estar totalmente fora, né, do timecode, porque vocês editaram tudo. Então, a gente precisa desses arquivos sem processamento, para ele botar lá no programa dele, para regravar, para ele poder escutar o timbre original. E o timbre original é sem o processamento, né? Então, assim, a gente chama de áudios de apoio, muito provavelmente vocês vão entrar em contato com esse termo, porque aqui a equipe sempre fala desses termos, ataque de relatório, áudio de apoio. O áudio de apoio é basicamente o arquivo sem processamento, que vocês editaram, tá? E aí vocês vão enviar junto com o ataque da planilha que vocês fizeram, para a gente enviar esses áudios de apoio junto com a planilha, para o narrador regravar tudo, tá? Para ele poder ir no timecode certinho, tudo mais, escutar o timbre original e tudo mais. Uma vez ele uma vez ele feito as refações, a gente vai pegar essas refações totais, e aí agora, somadas as de narração com as de edição, e vai enviar para vocês fazerem o quê? Partirem para a última etapa, tá, da edição do projeto, que é inserir essas refações nos arquivos, tá? Então, dessa vez vocês vão lá também nos itens de narração, vão ver qual é o erro que aconteceu ali, pegar a refação que o narrador fez daquele trecho. Geralmente ele grava em ordem, tá? Em 99% dos casos está tudo em ordem. Então você vai bater o primeiro item, é o primeiro trecho que ele gravou, o segundo é o segundo, assim por diante. Jamais vai ter embaralhado o primeiro, é o antepenúltimo que ele gravou, tá ali no meio, tem que achar. Não é assim, tá tudo bem colocadinho, então você só pega o arquivo que ele enviou e coloca no seu arquivo para você poder fazer essas emendas, né? Esses inserts das refações regravadas pelo narrador nos arquivos que foram para revisão e que estão ali apontados no relatório, tá? E aí aqui eu diria que é um dos momentos mais críticos, tá, pessoal? Por quê? Porque os clientes, eles são muito rígidos com os inserts. A gente não quer um projeto que fica soando um Frankenstein, né, cheio de emenda. Então a gente quer que esse insert ele seja o mais imperceptível possível, né? Então, se um erro de narração é de uma palavra no meio de um parágrafo imenso, como que eu deixo esse insert o mais imperceptível possível? O narrador geralmente grava um trecho todo para ter espaço para vocês poderem entender qual é o melhor momento de inserir, né? Ele jamais vai gravar tipo só um D, né? Tipo, não vai ser isso. Então, tipo, vai ser a frase toda e ali tem a palavra que foi errada, né? Então, tipo, é melhor eu fazer a emenda só dessa palavra? Aí eu tento, não ficou bom. Eu coloco só um pouquinho do trecho antes, um pouquinho do trecho depois, ficou bom? Não ficou bom. Eu substituo o trecho inteiro que ele regravou? Ficou melhor. Então, beleza. Então, segue. Escuta um pouco de antes, vê se a continuidade ficou bom, escuta um pouco depois, continuidade com a próxima frase ficou boa, escutei uma, duas, ficou bom? Vamos para o próximo. E assim a gente vai indo, tá, pessoal? Inserts mal colocados são muito mal vistos aqui dentro. Então, por isso que eu estou falando isso para vocês, para que vocês sempre tenham isso em mente na hora de inserir, tá? E outra coisa que é muito importante, a gente jamais vai entregar para vocês inserts que não funcionam, no geral. Então, assim como a gente faz um teste de narração antes de, se quer enviar para vocês fazerem o teste de 5 minutos e seguirem editando, a gente também faz um teste de insert, que é o quê? O narrador, ele grava uns 4 ou 5 inserts ali, geralmente os primeiros da planilha de revisão, e a gente tenta inserir por aqui, tá? Com os próprios áudios de apoio que vocês enviaram, né? Fazendo bruto com bruto, né? Para ver se funciona, se a entonação está encaixando, se o timbre está igual. A gente fez 4, 5 ficaram perfeitos, a gente fala, cara, segue, grava tudo, e a gente envia para vocês, porque a gente vai ter certeza que vai estar
sabe, tudo corretinho, tudo fácil de colocar. A gente jamais vai, tipo, não olhar para ver se funciona e deixar o narrador gravar de qualquer jeito esses inserts, enviar para vocês e falar, ó, Ravel, se vira, me vira aí. A gente jamais vai fazer isso, tá, pessoal? A gente é o mais justo que a gente consegue ser possível, tá? A gente quer que vocês tenham um trabalho tranquilo, a gente quer receber bons arquivos, sem problema. Então, todas essas etapas são para evitar que, tipo, no envio final dos seus arquivos, depois de inserir tudo, de fazer tudo, sei lá o quê, os inserts estejam mal feitos, a edição não esteja boa, o processamento esteja ruim. Isso daqui é o motivo de ansiedade máxima do nosso CEO aqui. Então, a gente tem toda essa cadeia de processamento, de processos aqui, da área técnica, para que a gente não percorra por nenhum caminho arenoso, digamos assim, tá bom? Uma vez que vocês inseriram todas essas refações, tá, pessoal? E tiverem fechado o relatório de revisão, inserir tudo, resolver tudo, vocês vão embalar o projeto, tá? Antes de falar de embalar o projeto, eu queria só reforçar o seguinte. Se em alguma dessas etapas, pessoal, não tiver funcionado alguma coisa, pode pedir para a gente, tá? Vocês não vão enviar para a gente coisas que não funcionaram. É o que eu mencionei. Se um insert, apesar da gente ter feito o teste de insert e não sei lá o que, a gente não, assim, a área artística acompanha, mas eles têm pouco refinamento técnico. Aqui na área técnica, não tem como a gente ter um técnico para toda a regravação de todo o narrador, de todo o projeto. Então, a gente faz o teste dos primeiros, funcionou, a gente deixa ele gravar tudo. Se em algum desses, pessoal, ou em vários desses, não tiver funcionado o insert, ó, tentei botar de um jeito, não funcionou, de outro não funcionou, de outro não funcionou, fiquei sem ferramenta para botar esse insert e não funcionou de nenhuma forma. Pede para regravar. Pode pedir, marque em vermelho no seu relatório e pede para regravar. 40 não funcionaram, a gente vai pedir os 40. Se ele reenvia os 40 e os 40 não tiverem funcionado de novo, a gente vai pedir de novo para regravar. A gente só finaliza quando tiver tudo perfeito, tá? E não se incomodem de pedir de novo alguma coisa, tá? Tipo, a gente sabe que não é por falta de competência, é porque realmente é alguma questão técnica do narrador, é alguma coisa, uma entonação que não funcionou. Então, já teve projeto aqui que eu pedi 1, 2, 3, 4, 5 vezes para gravar pelo menos uns 5 inserts, assim. Tipo, a relação com esse narrador ficou extremamente comprometida. Me cobraram, me falaram na minha orelha, mas eu falei, eu não vou entregar desse jeito. E no final das contas, o cliente elogiou o projeto, ficou uma beleza. Eu mostrei como estava antes, como não estava legal se tivesse seguido das outras formas. E assim, no final das contas, por mais que a gente tenha, sabe, atrasado essa entrega, é isso que possibilitou que a gente tivesse mais projetos daquele cliente, sabe? Então, às vezes a gente entregasse no prazo só com um problema, às vezes a gente não teria recebido mais leva do que se a gente tivesse demorado um pouco mais entregado correto e recebido os que a gente está com hoje, né? Então, eu sempre reforço que é o seguinte, a gente sempre vai, produção é isso, vocês sabem, vocês estão no ramo. Tem um pouco dessa correria, aqui a gente faz um pouco dos processos para evitar cada vez mais que a gente tenha problemas. A gente vai ficar livre deles? Muito provavelmente não. Mas é por isso que a gente espera a máxima transparência e comunicação de vocês para saber se está correndo tudo bem, se vocês estão identificando o problema, se está maneiro, se está legal. E a gente vai dar o feedback para vocês ao longo do projeto para saber se vocês estão entregando bem também, se está tudo ok. Porque a gente sempre vai querer a máxima qualidade, assim, dentro de um prazo justo, tá, pessoal? Todo prazo que a gente faz aqui é justo, porque é o que a gente faz aqui dentro, é o que a gente dá conta aqui, e a gente espera que vocês deem conta aí, tá bom? De novo, a entrega de vocês é diferente da nossa, aqui a gente faz por hora a nossa entrega, e de vocês a gente cobra por dia, né? 1 hora diária, aqui a gente tem que ter em 4 horas isso feito. Então é diferente, mas a gente sempre vai esperar a máxima comunicação para que tudo isso seja realizado da melhor forma possível. E aí a gente segue para os envios finais, tá, pessoal? Depois que vocês inseriram, deu certo os insetos, não deu, pediu para regravar, regravou, ficou bom. Ou seja, finalizamos o projeto e vocês vão enviar os arquivos para a gente, tá, pessoal? Com as emendas feitas, com os itens de edição resolvidos, tudo colocadinho. Os arquivos com, sem processamento e o print do seu processamento para a gente ter aqui. Basicamente é um espelho do teste de 5 minutos, ou a gente pode dizer que o teste de 5 minutos é um espelho do envio dos arquivos finais. Então, desde o teste de 5 minutos lá,
a gente está acostumando vocês ao padrão final do envio dos arquivos finais, tá? Então, vocês vão enviar, isso daí vocês estão careca de saber, os arquivos com processamento, sem processamento e o print desses arquivos finais para a gente ter aqui. Por que a gente pede insistentemente esses arquivos sem processamento, sendo que vocês aprovaram o processamento, foi para revisão com o processamento, sabe? Estava tudo certo com o processamento e ainda assim eu tenho que enviar o sem processado. Por quê, pessoal? Porque vamos supor assim que o Rick não trabalhe mais com a gente no ano que vem. O que eu espero que não seja verdade, a gente espera trabalhar com vocês, ter uma longa parceria, tá? Mas vamos supor esse cenário. Ou às vezes até, sei lá, o Rick viajou e aí o que mais acontece aqui, pessoal? Às vezes a gente tem pedido de correção de cliente, de projeto que foi entregue há tipo 2 anos. Então, assim, a gente tem um drive aqui imenso de 50 tera com todos os projetos de pelo menos 2 anos para trás armazenados. Por quê? Porque os clientes pedem, e eles pedem mesmo correções, assim, tipo, depois de 1 ano e meio o projeto entregue, é óbvio que ele paga antes, né, pessoal? Obviamente, ele paga 15, 30 dias depois, tal, tudo mais, que é quando vocês recebem. Mas, às vezes, ele pede correção de 1 ano e meio depois. E aí, vamos supor que o Rick esteja viajando, não esteja mais aqui, não sei o quê. Como que eu vou fazer esse ajuste se eu não souber o que o Rick usou no processamento dele e se eu não tiver o sem processado aqui? Porque ela vai ter que regravar alguma coisa. Vamos supor que seja um erro de narração. Aí a narradora vai lá, a gente faz o teste de novo para ver se está igual, ela regrava, e aí aqui, beleza, eu tenho a regravação dela. Mas como é que eu vou fazer esse processamento? Como é que, se eu tiver que pegar um pouco da rebarba de outra parte do arquivo, sei lá o quê, se eu não tiver o sem processado, como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente sempre pede isso justamente para evitar problema lá na frente, tá? Então é mais por isso, tá? Não é qualquer coisa de dúvida do trabalho, tipo, vocês enviam o processado, só que aí a gente refaz tudo por aqui, depois vocês entregam, não é nada disso. É mais visando lá na frente para a gente poder ter instrumentos aqui para resolver possíveis pepinos que possam dar com projetos já entregues há muito tempo, tá, pessoal? É mais por isso mesmo que a gente reforça esse envio do sem processamento. Desde o teste de 5 minutos, para a gente poder avaliar o ritmo de edição. Porque às vezes com o processamento, a gente fica um pouco vendido ali se tá bacana, o ritmo tá bom e não sei o quê. E aí o sem processamento a gente escuta também no teste para ver se só o ritmo por ele mesmo já está segurando se a edição se está bem feita ou não. E é isso, pessoal. Essa é a nossa cadeia máxima de processos. O que eu vou fazer aqui vai ser só pincelar cada uma delas mais rapidinho, tá? Então, beleza. Quando a gente envia para vocês o material lá no início, eu vou voltar desde o início, tá? Para a gente dar uma reforçada em todas as partes. Vou pedir para vocês sempre verificarem se a qualidade está boa das sessões, aquilo que eu já reforcei para vocês, se ela está saturada, se está distorcida, ó, e vocês me enviaram essa sessão aqui, e beleza, os 5 minutos estão bacana mesmo, mas assim, a partir do minuto 15 até o minuto 45, tem ele, não sei o que ele fez, se ele passou um processamento, se ele passou um gate, se tem alguma coisa acontecendo, mas não tá legal, e aí a gente fala, opa, a gente já para o negócio e vai verificar o que vocês enviaram. Por quê, pessoal? Porque ninguém quer ter retrabalho. Imagina se vocês não avisam para a gente que está saturado e fala, isso daí deve ser isso aí mesmo. E edita 1 hora, e na hora que vocês entregam, a gente fala, cara, isso daqui não tem nada valendo, porque você nem devia ter editado isso daqui, porque não é para ser desse jeito. E aí, tipo, lá vai vocês falando, tá, e essa minha 1 hora que eu editei, vão me pagar, não vão me pagar? E é uma treta, pessoal, para ver isso com o financeiro, porque teoricamente é avisado para tomar cuidado na hora que for editar, para ver se tem algum problema antes, porque senão a gente vai pedir para a narradora regravar e vai ter situação com ela e vai pedir para vocês reeditarem, porque o material não estava valendo. Então, vamos evitar retrabalho, evitar dor de cabeça para vocês, para a gente. Se não tiver legal, escutem, bacana, dá uma passada assim, vai editando. Começou a ficar diferente, pessoal. Por isso que eu peço escuta bem ativa no trabalho de vocês. Parem, avisem e vamos suspender até que isso seja resolvido ou que a gente fale, não, Ravel, isso daí é isso mesmo, tá tranquilo, uma variação pouca, pode editar, tá tranquilo. E aí a gente segue, tá? Mas para a gente ter esses entendimentos de responsabilidade, tá, pessoal? Sobre o uso de plugins, esse daqui é o nosso Deus supremo de todas as coisas, é o nosso Denoise. Não tenho Denoise, tenho de outra marca? Tranquilo, eu tenho da Acon aqui, da Digital. É ótimo, uso ele também, super certo. Tem gente que usa o NS1 da Waves, ele é um pouco mais forte, assim, em relação à supressão, mas trabalhando ali numa atenuação razoável, fica de boa. A gente nunca trabalha
E aí, focando aqui, tá? Que é o que a gente mais usa. No Adaptive Mode, se vocês tiverem o Voice Denoise, a gente sempre dá learn no ruído de fundo, pede para ele aprender e faz os tweaks manuais que sejam necessários, tira do surgical, deixa no gentle, e de novo, não quer nada agressivo. E se a gente deixa no adaptative, pessoal, o que acontece? Muito provavelmente a gente vai ter compressão, tá, de ruídos em algumas áreas, em outras. Então a gente prefere que seja feito um tipo de compressão pelo denoise uniforme do que pedir para ele fazer adaptado e o timbre acabar variando, porque se ele suprime mais forte em uns lugares do que outros, o timbre vai variar também, tá? Então a gente sempre tenta pegar um pico mais forte ali de ruído, caso haja, né, evidentemente. Mas na maioria das vezes, tá, pessoal, em 90% das vezes o ruído ele é uniforme nas gravações. E aí vocês aprendem ele através do learn ali, acham uma região, um sweet spot ali e deixa assim até o final do projeto, tá? Se o ruído estiver muito forte, manda pra gente no teste de 5 minutos, a gente já vai dar essa orientação muito provavelmente, porque é o tipo de coisa que a gente mais tem problema com o Freela, em relação a tratamento de ruído. Então, se o de vocês estiverem ok, já é metade do caminho andado. Coisas que a gente não usa jamais, tá, pessoal? Gate, que nem eu mencionei. The plosive, the crackle, the verb, breath control. Vamos por ordem, o gate, porque eu já expliquei para vocês, né? A gente não quer que vocês tentem suprimir ruído por gate, tá? E a gente também não quer que vocês editem pelo gate, por quê? Porque geralmente ali, se a gente tem muita dinâmica, por exemplo, narradores que têm uma voz dinâmica, às vezes alguns picos mais altos, às vezes outros muito baixos, o gate, se você bota no threshold ali, ele vai cortar final de palavra. É 100% de certeza, já estou falando para você, vai cortar final de palavra. O narrador começa, aí ele vai desistindo, o gate vai cortar ali no final de uma palavra. Não vai ficar legal, vai ser um projeto todo cortado, ser extremamente mal visto. Então já estou deixando para vocês, para não utilizarem. Aí esse daqui, essa sequência, the plosive, the crackle, the reverb, geralmente eles deixam alguns certos artefatos no áudio quando ele não é mal utilizado. Estou falando que vocês vão mal utilizar? Não, mas é uma praxe, se tem placa, tem sinal, ou tem história, então a gente já deixa isso pré-ajustado com vocês, tá? The plosive, que nem eu mencionei, a gente faz teste de narração. Se tiver muito plosivo, a gente já vai dar a orientação, ele já vai gravar certinho. Não é para vocês pegarem projetos cheio de pá, 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 o tempo todo no microfone, tá? A gente já vai ter sucumbido isso, tá? Se tiver, vai ser um ou outro, mas não o suficiente para vocês. Não preciso botar um depósito, tá horrível. Não vai ter, tá? Então não precisa. The Crackle geram muito artefato, a gente não vai entregar gravações de baixa qualidade, não precisa. The Reverb também não precisa. Que nem eu mencionei, os testes, eles evitam que a gente grave com gente que não tem uma sala tratada, na frente de uma quina, que vai ficar uma reverberação absurda. Não é o suficiente para a gente precisar de um D-reverb. Qualquer tipo de atenuação de uma frequência que esteja ali soando muito foda naquela ressonância, muito provavelmente é só a equalização vai ajustar, vai ser suficiente para ajustar. Então não vai precisar de um D-reverb, tá? E breath control é o seguinte, pessoal. Eu não recomendo usar por conta da latência do plugin e muito provavelmente ele vai também gerar alguns artefatos. Uma coisa que é muito importante ser levada em consideração é o seguinte, lá no manual do produtor eu já falei, mas reforço. As narrações, os clientes têm pedido cada vez elas soando mais natural. Significa que eu não vou fazer processamento nenhum? Não. Vocês precisam ter o controle. Que nem eu mencionei, narrador que tem pico muito alto, pico muito baixo, bota o compressor, dá uma nivelada, deixa um pouco mais uniforme. É para você deixar aquela onda achatada, assim, quadradona? Não, isso daí é uma coisa mais radialística da música. A gente não vai trabalhar desse jeito. É uma coisa que a gente precisa de dinâmica, mas a gente também quer o razoável, tá, pessoal? E aí, para isso, é importante que vocês entendam que dentro de suar natural é também manter respirações, tá? A gente precisa que sejam mantidas respirações. Respirações que eu quero que vocês tirem são aquelas que chamam a atenção desnecessária, aquelas de início de frase. Tem gente que respira até final de frase. Falei, aí dá aquela respirada de susto, ou seja, que às vezes faltou um pouco de ar ali na frase, ela dá aquela respirada no final, e aí demora um pouquinho de começar outra, isso daí a gente tira. Respiração que a gente deixa, pessoal, é aquela que contribui para a narração. Tô falando. Isso daí são respirações naturais, entendeu? Tudo que for alguma coisa que ou dá aquele susto de respiração, isso a gente corta. Isso daí é tudo respiração que não faz sentido narrativo, que é o que a gente fala, tá? Então sempre que você estiver editando, pensa ali,
tá, respirou aqui, não, é isso aí, faz parte, respirou no meio da frase, respirou numa vírgula. Agora, um ponto final, ali tem um espaço, vai começar, do nada aquele respiradão, você tira, tá, pessoal? Então, não precisa do breath control, por quê? Porque geralmente essas respirações, elas são mais leves, quando as deixadas são as que a gente gosta, que é aquelas mais curtas, né? Então, que contribui para o fluxo. Geralmente essas respirações, elas vêm mais fraquinhas, tá? Então, o breath control seria para atenuar respirações que fossem mais fortes, e no caso, as mais fortes a gente vai tirar. Então, não precisa de breath control, tá, pessoal? E aí, a cadeia de plugins básica aqui que a gente usa, maioria das vezes, o Voice Denoise, da Ulane, sei lá o que, resolvemos o ruído de fundo. O Mouth the Click para segurar ali alguns cliquezinhos, saliva de boca, beleza. Compressor, nivelar um pouco os picos mais altos com os mais baixos, beleza. De-esser, eu diria, eu até botaria opcional se vocês acharem que é muito sibilante, tá? Às vezes não precisa, não, enfim, eu não vou falar que é requisitos, alguns realmente não precisam, ou essa é mais controlado. Mas tem narrador que é bizarro, então a gente bota aqui. Um equalizador, caso seja necessário, tá? Eu sempre, pelo menos, boto um high pass ali em 80, mais ou menos ali, que abaixo disso tem informação que não precisa, tá? E busco só atenuar. Eu dou pouco ganho, eu mais atenuo, tá? Não tiro bandas inteiras. Eu vou, que nem eu falo, ressonância de sala, alguma coisinha ali que sobrou, tá? Eu tiro, mas nada de fazer malabarismos de equalização, não precisa, gente. Na maioria das vezes não precisa, tá? Sejam mais cirúrgicos, que é menos tempo nessa etapa para vocês. E aí eu coloco geralmente um limiter, né? Para a gente poder nivelar ali o true peak e aí eu subo o threshold até a gente chegar no loudness ali, aí eu vou olhando pelo RX, dá para ver pelo Ulin também, tem vários gratuitos, tem vários pagos, o WLM da Waves, o que vocês tiverem para utilizar, para medir, para poder chegar nos valores, tá? De novo, as especificações todas vão estar para vocês no e-mail de abertura, tudo mais, para vocês não ficarem no escuro. E outra coisa que eu sempre falo para todo mundo, não editem de forma destrutiva, que é o quê? Colocar o processamento direto no clipe de edição. Porque se você precisar mudar alguma coisa, sei lá o quê, vai ter que puxar os arquivos sem edição, refazer a edição, e aí passar de novo o processamento naquela track, naquele clipe. Então, é muito trabalho à toa. Deixa pendurado. E aí, da forma que eu falo, é o seguinte, se o computador de vocês não tiver carga de processamento, né, de RAM, alguma coisa assim, o que eu faço é o seguinte, eu edito, vou editando, fazendo várias tracks, tem gente que prefere editar uma track só como é que fala? Só uma track grande de áudio, e aí, ali ele vai separando os arquivos na própria track, numa track só, fazendo marques e tudo mais. Eu faço o seguinte, eu faço uma track para cada um, né? Então, o arquivo 1 é a primeira track, aí track 2, track 3, track 4, à medida que eu vou editando, aqui é um próximo arquivo, eu jogo para baixo outra track, edito até o próximo arquivo, jogo para baixo outra track e vou seguindo editando, assim eu acho mais fácil, fica mais bonito na minha timeline e eu não preciso ficar me utilizando de marcas para isso. E aí e na hora de fazer o relatório de revisão fica até mais fácil, porque ali o timecode a partir de 0 de todo mundo fica mais fácil. E aí, beleza. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu jogo todo mundo para um bus, tá, pessoal? Para não ficar quando é assim, faço o processamento no bus e jogo todas as tracks para o bus, porque aí coloca de novo a carga processual só num auxiliar ali, e aí dali vai para master. Com isso é até melhor, porque o ruído de fundo que a gente bota na pós, ele não passa pelo processamento, tá, pessoal? Então, o que eu aconselho se vocês forem fazer dessa dinâmica, né, criem as tracks, joga para auxiliar, bota o processamento ali, joga para master e o RT direto para master sem passar pelo auxiliar, para que ele não seja afetado, porque a gente vai ter um denoise no auxiliar e aí se o RT passar pelo denoise, é basicamente do que não ter botado um RT, porque ele vai ser suprimido ali de novo, né? Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Mas se quiserem manter tudo numa track só, a mesma coisa, né? Bota o processamento só nessa track e o RT também vai direto para master, não vai passar pela track e tudo mais, de forma como vocês preferirem. E aí o teste de 5 minutos aqui, que eu mencionei, é um espelho fiel lá da entrega final, que os arquivos processados, sem processamento e os prints. Sempre se atentar à nomenclatura correta, que vai estar no PDF, como eu já mencionei lá, a preparação está inteiriça em relação à nomenclatura, partes do livro que vão ser de determinado
arquivo, e aí vai estar lá, né, 001 abertura, 002 apresentação, da forma como tiver na preparação, checa sempre com o PDF antes de vocês nomearem, obviamente, e, e lembra que, tipo, todos os tamanhos e especificações devem ser iguais, tá? A gente não deve diferenciar um ou outro. Então, por exemplo, se vocês forem enviar quando vocês forem enviar os processados e os não processados, eles têm o mesmo nome, tá, pessoal? Eu não quero que vocês botem tipo 001 underline abertura underline com processamento ou sem processamento. Eles vão estar nas suas respectivas pastas, né? Se você me mandou uma pasta escrito processado, então aqueles ali são os processados. Se mandou uma pasta sem processado, então ali estão os não processados e a nomenclatura é igual, tá, para todo mundo, tá bom? Edição, que nem eu mencionei, não vou me alongar muito mais. Controle total da narração, da masterização, limpeza, respirações, a escolha delas, como eu mencionei. Cuidado com os cortes duros, tá, pessoal? Para não ficar muito em cima do final e do início de palavras, para não ficar soando que a palavra ficou cortada ou que uma sibilância foi tirada. Por exemplo, para ficar soando como ara, né? Aquele P que não teve o ataque, então tomar cuidado com isso. E sempre soar natural, tá, pessoal? Os espaçamentos para um bom ritmo são esses, os mesmos que estão no manual do editor, mas que nem eu mencionei, a edição tem que soar natural, tá? Sempre lembrem que o parágrafo é um pouco maior do que o ponto, que também é um pouco maior que a vírgula. Então, se vocês seguirem nesse ritmo assim, vai ficar tudo certo. E obedeçam somente o que o cliente pede em especificação de espaçamento, que são realmente fixos para aquele cliente. Então, se ele pede 2 segundos, tem que ser 2 segundos. Não pode ser 1,8, não pode ser 1,9, não pode ser 2,1. É 2 segundos. Só que eu sempre falo o seguinte, dentro da DO, dá para a gente colocar 2 segundos sendo muita coisa. Pode ser 2,010, 2,030, 2,070, 2,082. Então, existe uma gama entre 2 e 2,1 que vocês podem fazer aquela margem ali. O que eu falo é nunca tentem cravar, tá? Porque geralmente perde por menos. E aí vou lá eu falar para o Ravel. Ô, Ravel, ficou tudo certo, só que seu espaçamento ficou medindo 1,999 e 1,999 não é 2 segundos. Então, para não ficar um negócio chato, sempre recomendo botar uma margem, tá? Para os espaçamentos. Nomenclatura e divisão, aqui eu não vou me estender. Como eu mencionei, sempre olhem o PDF. A planilha de ataque, que é aquela parte que eu falei que vocês vão receber, né, antes da gente enviar para o narrador. Vocês vão receber a planilha, marcar em verde o que deu para resolver, em vermelho o que não deu, dos itens de edição, e enviar para a gente, tá? E lembre sempre de nomear, tá, a planilha. Na verdade, eu diria para vocês sempre deixarem muito claro todas as etapas que vocês estão cumprindo. Então, por exemplo, teste de 5 minutos, projeto tal. Aí depois, envio dos arquivos para edição, projeto tal. Aqui, ataque planilha atacada do relatório, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Envio dos arquivos finais do projeto. Então, nunca é só mandar um e-transfer, sabe? Tipo, um e-transfer do Ravel. Tá, o que é aquilo, Ravel? É teste, é ataque, o que é aquilo? Então, sempre deixem nomeadinho para a gente não ter esse problema, porque, que nem eu mencionei para vocês, pessoal, é uma leva muito grande de projetos, e quanto melhor vier de vocês a organização, melhor para a gente já dar andamento por aqui, tá bom? Os áudios de apoio que eu mencionei são os editados sem processamento, tá? É a mesma coisa que vocês já vão estar acostumados a enviar. E eu só vou lembrar para vocês sempre enviarem em mono. Por que eu estou reforçando aqui? Porque tem cliente que pede em estéreo, né, o formato de envio. Então, vocês vão, por exemplo, na hora que for enviar para a gente o teste de edição, já vai vir em estéreo, tá? O seu processamento também. E aí, na hora que vocês forem enviar para revisão, vai estar já no formato final, que é o quê? Em estéreo. Só que aí vocês vão ter que fazer o áudio de apoio e eu preciso que ele seja em mono, tá? Porque eu vou enviar para o narrador e tem que ficar igualzinho, eu não quero que sejam 2 canais, ele sempre... A sessão de gravação é sempre enviada em mono e a gente sempre envia em mono para ele poder fazer as refações deles também, tá bom? Os arquivos da master, né, que a gente chama, é só para revisão, tá? A gente não vai enviar áudio de apoio para revisão, tá? Áudio de apoio só depois que finalizou a edição e aí na hora que vocês forem atacar, enviar os áudios de apoio. Mas a gente sempre vai reforçar, tá, pessoal? Eu estou passando aqui um por um de novo, mas a gente sempre vai reforçar para vocês, agora você vai precisar atacar o relatório, no final manda para a gente os áudios de apoio. Só estou passando aqui para vocês terem noção de tudo, tá? As refações, de novo, vão ser enviadas para vocês, tá? Nesse momento, vocês vão atacar a planilha, colocar as refações e
e, evidentemente, ver se os inserts estão batendo certinho aqui, ver se vai precisar regravar alguma coisa, tomar cuidado com as emendas, e, e aí reenviar para a gente tudo, tá? Fazer o envio dos arquivos finais, que é basicamente, vocês concluíram, validaram tudo da planilha, tá tudo certo, fiz tudo, maravilha, vou enviar a entrega final. A entrega final, desculpa, são os arquivos com ou sem processamento e o print, como eu mencionei para vocês, o porquê que a gente pede a entrega final sem processamento também junto com os prints, e, né, seguindo todo o padrão que a gente já foi observado nas outras entregas, para revisão, no teste de 5 minutos e tudo mais. A gente sempre vai enviar para esse e-mail aqui, não precisa anotar ele agora, porque a gente vai falar de novo para vocês no momento que for enviar, mas é o nosso e-mail do transfer, que é onde a gente recebe e envia arquivo. E sempre prestando atenção com os assuntos, tá? Arquivos finais do projeto tal e tudo mais, e enviar no corpo do e-mail o link e o nome. O que eu vou pedir para vocês, a gentileza, é nunca enviarem para a gente direto o e-transfer. Sempre subam, né? Criem o link e tal, não sei o quê, e copiem o link para o corpo do e-mail e escrevam no assunto o que é. Não enviem direto do e-transfer, porque volta e meia não chega para a gente e-mail do e-transfer. A gente trabalha com e-mail do UOL, e tem umas certas limitações, às vezes não entra, às vezes vai para spam. Então, tudo que for com o seu nome, com o assunto, prefiram, tá, pessoal? Por favor. Aqui um print de como seria a entrega, né? Isso daqui vocês podem compactar, obviamente, né? Às vezes vai ficar grande, compacta, mas quando eu tirar do zip ou do RAR, né? Eu quero ver exatamente isso. Arquivos finais com, sem e o print. E dentro de cada pasta, os arquivos com a nomenclatura correta, dentro do padrão, do formato, tudo isso, tá, pessoal? Aí, só para deixar. Isso que eu acabei de falar, né? Um exemplo de como enviar sempre, deixando tudo bem destrinchado. Teste 5 minutos, projeto tal. Arquivo para revisão, projeto tal. Porque dessa forma a organização ela é melhor estruturada, tá? E aí, para fechar, pessoal, algumas das partes mais importantes aqui. Espaçamentos, tá? Que nem eu mencionei. Não tenta cravar a especificação, deixa uma margem, tá? E eu recomendo começar todos dessa margem. Se você colocou 2,010 para começar o primeiro arquivo, bota todo mundo para começar dessa margem, para a gente não ter tipo uns arquivos que não estejam alinhados, sabe? Arquivos desalinhados, começando um pouco mais, um pouco menos de cada um. Então sempre coloca todo mundo alinhado de um mesmo ponto. É mais bonito, é elegante, a gente recebe, é bem visto, tá? Cortes errados ou abruptos, tá, pessoal? São erros que a gente considera gravíssimo por aqui, tá? Que são erros de faltou uma parte do texto, veio o arquivo cortado, aí do nada um corte no meio do arquivo, ou seja, foi erro de edição, um erro grave de edição que a gente considera, tá? Arquivo faltando, tudo que denota falta de organização, seja no envio, seja dentro da própria DO, tudo que é falta de organização. Cortou o arquivo porque não estava prestando atenção, teve um corte abrupto ali porque provavelmente não prestou atenção, então tudo isso é visto como falta de atenção, tá? Então sempre façam com muito carinho, digamos assim, tá, pessoal? Respirações ruins, existem respirações que são, enfim, como eu já mencionei, ruins, né? Aquelas respiradonas, respirações de susto, e tomem cuidado para não cortarem respiração, tá, pessoal? Às vezes vocês consideram que uma respiração não é boa, vocês vão cortar, certifica que se tiraram ela toda. Tem muito arquivo que a gente recebe, ou já recebeu, que as respirações às vezes estavam cortadas no meio. Então ficava aquele tipo, do nada ia respirar, e aí o editor cortou ali, só que não cortou ela toda, e ficou uma coisa obscena, assim, ficou um negócio feio mesmo. E em todo o projeto, né? Então fica, nossa, acende um alerta imenso para aquele editor, e obviamente que no final das contas o feedback é maior, a atenção é maior para aquele editor, a gente acaba não dando tantos projetos assim. Então, assim, o que a gente espera é mais uma organização geral, tá, pessoal? Atenção, tudo mais. Processamento ruim ou excessivo, não diria que é um erro grave, é uma coisa que a gente vai alinhando, tá? Vocês vão dar a cara que vocês querem dar, e a gente vai falar se isso é bom, se melhora ali, se atenua aqui e tudo mais. Normal. Nomenclatura, por favor, atenção a ela, tá? Tá na preparação do PDF que a gente vai enviar. E, de novo, atenção aos cronogramas, às datas, tá? Se comuniquem se vocês estiverem precisando de mais tempo, se forem viajar, se tiver algum imprevisto, tá? Qualquer que seja a questão, a gente sempre vai flexibilizar. E que nem eu mencionei, a gente jamais deixa de trabalhar com um profissional que não consegue participar daquele projeto, que não vai dar conta de entregar daquele projeto. Por quê? Porque a gente está sempre precisando de profissionais transparentes, tá? E a gente prefere muito mais um profissional que, sabe, entregue um trabalho honesto, que se comunique bem, do que
o pica das galáxias que é arrogante, que nos comunica, não entrega diariamente. A gente costuma ficar com a primeira opção, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu passei por muitos pontos, obviamente. Vou abrir para vocês perguntarem se vocês tiverem dúvida, mas eu desde já agradeço, tá, a colaboração de vocês. E sim, nós vamos contar com vocês em breve. Eu não só espero, como nós vamos. Se vocês tiverem já disponibilidade para as próximas semanas e tudo mais, eu já vou disparar hoje, pedir para a Lavínia entrar em contato, oferecendo projetos para vocês. Se vocês tiverem interesse, a gente já inicia toda aquela cadeia de processo que eu mostrei para vocês há pouco, tá? Mas é isso. E, de novo, não hesitem em perguntar. É desse jeito mesmo? Eu entrego assim? Desse jeito tá bom? Não sei o quê. Porque é muito melhor para a gente alinhar tudo isso no início do que depois ficar uma bola de neve de mal informação e processos mal feitos no geral, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de qualquer que seja a parte que a gente tratou aqui. Opa, eu Henrique, tenho. é, eu vi que são vários arquivos de. Bom dia. bom dia. Tem esse garotão aí do seu Bom lado? dia, Ravel. É, a menina. Ah, menina. É, são vários. Eu vou te mandar sempre os arquivos de áudios que você me mandar, né? Você vai me mandar um arquivo de 4 horas, eu vou reduzir, enfim, determinado tempo, eu vou te mandar aquele arquivo processado, editado igual, né? Eu não vou juntar com um, dois, três arquivos. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas se a gente enviar a sessão um, por exemplo, para você de um projeto que você aceitou pegar, e aquela sessão um tem. Ah, É, exceção, então, no arquivo, que você vai mandar a exceção já. a gente sempre manda uma sessão. A sessão é sempre referente à quantidade de que aquele narrador rendeu. Então, se ele rendeu 40 minutos, a gente vai te mandar a primeira sessão, tem 40 Aham, minutos. Se ele rendeu 1 hora e meia, a gente vai mandar 1 hora e meia. Que nem eu entendi. mencionei, a gente espera receber o arquivo já destrinchado, tá? De acordo com a preparação do PDF, lá vai estar dizendo, se, por exemplo, nesse arquivo 1, a primeira coisa que ela gravou foram os créditos. Aí, beleza, aí eu vou lá no PDF. Os créditos é o arquivo 1 e a nomenclatura é 001 underline créditos iniciais. Beleza, aí eu vou lá e edito. Aí esses créditos têm 30 Entendi. segundos. E aí o arquivo 2 vai estar lá no PDF. Eu vou lá, tá, o próximo arquivo é prefácio. Aí se chama 002 underline prefácio. Aí beleza, eu vou editar o prefácio tem 15 minutos. Aí editei o prefácio 15 minutos, criei outro arquivo, e aí beleza, o próximo arquivo é qual? É o 003 introdução. Aí 003 underline introdução, já no meio, e vou editando, a introdução teve 45 minutos. Aí, ou seja, beleza, fechei 45 minutos de introdução, mais 15 minutos de prefácio. E beleza, mais 30 segundos de crédito inicial. E aí deu 1 hora. Aí essa 1 hora de edição diária, você bateu, você vai entregar para a gente. Essa 1 hora foram destrinchadas em 3 arquivos. Se essa uma Aham. hora tivesse sido destrinchada em 5 arquivos, né, então, por exemplo, em 1 hora de edição da sessão 1, deu para fazer arquivo de créditos, prefácio, abertura, capítulo 1, capítulo 2, você vai entregar o que fechou a sua 1 hora de edição. A Vai gente estar não vai sempre em receber, ordem, isso, os vai estar arquivos? sempre em ordem, vai estar sempre em ordem. Deixa eu pegar aqui para você, para de novo te dar um exemplo aqui. Guilherme, Deixa só eu. para esclarecer uma dúvida em relação a Claro, isso, a hora ela é em relação ao arquivo que vai ser enviado para a gente ou ele é em relação ao arquivo que a gente editou? a hora é finalizada. É o Então, se o. finalizado. Tá. Isso, exatamente. Então, se a sessão que foi enviada para você tem 1 hora e meia e você fez, vamos dizer assim, não, deixa eu pegar pelo projeto, vamos supor assim. O projeto tem 5 horas. E aí você editou as 5 horas. E aí dessas 5 horas ficou, vamos supor, ah, 4 horas e 52 minutos e 36 segundos. Você vai receber proporcionalmente em relação ao HF que a gente colocou. Então, se o HF é de R$ 120, por exemplo, então seria 120 vezes as 4 horas e 56 minutos e 32 segundos, né? E aí teria esse valor em relação à hora finalizada. A tarefa da edição para compor a hora finalizada passa por todos esses processos, tá? Tem gente que já me perguntou, tipo, a gente recebe separado para colocar essas refações, por exemplo, fazer os inserts? Não,
Porque a hora finalizada, ela contempla o arquivo pronto. Se o arquivo não está pronto, ele não é considerado final, tá? Não é porque a gente editou 4 horas e 52 que é só isso que a gente vai fazer para receber. Tem toda essa cadeia para entregar o arquivo final, e é no arquivo final que a gente faz esse balanço, tá? Às vezes, por exemplo, a gente edita 4 horas e 50, mas vamos supor que nessas 4 horas e 50 o narrador deveria ter gravado umas 3 páginas que faltaram. E essas 3 páginas só vão ser regravadas na refação. Ou seja, você só vai ter essas 3 páginas lá na parte do insert, que você vai fazer tipo na última parte antes de embalar o projeto para enviar para a gente. Então, se a gente contasse os arquivos que foram para revisão como os arquivos finais, muito provavelmente você receberia menos do que nos arquivos finais, porque teriam 3 páginas a menos, né, na conta do seu cálculo. Então, a gente sempre espera fechar o projeto para contar a hora finalizada. Agora, uma coisa que eu te digo de cara, Ravel, é o seguinte: a estimativa que a gente faz, ela eu diria assim, em 95% dos casos, é tipo extremamente próxima ao cálculo que a gente indica para você de quantidade de hora calculada por projeto. Então, nunca um projeto de 5 horas, que a gente fala, tipo, não, Ravel, é um projeto de 5 horas, vai virar um projeto de 3 horas e meia, projeto de 4 horas e meia. E, geralmente, 5 horas é 5 horas mesmo. Ou 4 horas e 58 minutos, 38 segundos. Então, geralmente fica por muito pouco, ou às vezes até passa. Tá? Às vezes 5 horas vira 5 horas e meia, vira 6 horas. Agora, para menos é muito difícil, tá? Então, não precisa ficar com dúvida caso você fale, tipo, pô, será que eu vou editar 5 horas? Só que aí no final, o material finalizado só vai dar 3 horas e 12. Isso não acontece, tá? É, tipo, muito, muito próximo, tá? Do valor que a gente calcula. E aí, Rick, para te colocar aqui, por exemplo, eu estou aqui com o Diário de uma Princesa, que é um título infantil que eu editei outro dia. Inclusive, a gente tem muitos trabalhos com sound design aqui dentro, tá, pessoal? Se vocês forem pessoas que trabalham com sound design e têm um interesse, a gente pode, inclusive, conversar para projetos que forem ter, para a gente contar com vocês para isso também. Então, por exemplo, peguei aqui a minha sessão 1, que chegou para mim da narradora, que é a Stephanie. Aí a primeira coisa que ela gravou foram os créditos de abertura. Companhia das Letras apresenta o Diário de uma Princesa Desastrada 2, com narração de não sei o que e não sei o que, da editora não sei o que. Esses são os créditos de iniciais. E é importante que seja denotado que a gente vai enviar para vocês o documento dos créditos também. Então, isso daqui é o documento por fora, que a gente não bota no PDF, a gente só bota no PDF, que é a primeira coisa que vem os créditos, mas vocês também vão receber para vocês saberem o que é o texto dos créditos, tá? E aqui ela vai enviar, ela geralmente grava a primeira abertura e o encerramento, tá? O encerramento é a última coisa, tá, pessoal? Não inventem de botar no primeiro arquivo abertura e encerramento, só porque veio nessa ordem para vocês. Encerramento é a última coisa do livro, não faz sentido ele vir logo depois da abertura, tá? Então, a abertura geralmente é o primeiro arquivo, e aí você vai lá no seu PDF. Deixa eu ver aqui a primeira coisa. Os créditos de abertura. Aí, tá, a Stephanie narrou os créditos, eu editei os 30 segundos dos créditos de abertura. Beleza. Qual que é o próximo arquivo? Dedicatória. Aí você vai lá e vai ver que a próxima coisa que ela gravou para todas as pessoas que sentem que se não encaixa em lugar nenhum. Beleza. Vai começar disso aqui. Você vê que no caso ela não gravou, tipo, dedicatória. Ela não gravou. Ela já começa na dedicatória. Muitos livros começam dessa forma. Então você também já começa direto no texto, tá? E aí você começa direto no texto. Terminou aqui, mais 30 segundos, 15 segundos, vamos para ver qual é o próximo. 003 prefácio, tá vendo que tá aqui em vermelho? E aí o prefácio é toda essa parte do livro aqui. Editei, e aí beleza. Qual que é a próxima? Aqui ainda é prefácio, tá? Se mudou de página, não tem indicação de mudança de arquivo, é tudo parte do mesmo arquivo. Então editei aqui, aqui agora, 004 ISBN, o segredo das flores, mais um arquivo. Então assim eu vou editando. Vou olhando o PDF, ele vai me falar qual que é a nomenclatura, que no caso aqui é 3 numerais na ordem, underline ISBN, essa é a nomenclatura dos meus arquivos, vai ser 001 até, sei lá, 060, underline ISBN, todos os meus arquivos. E aí, para cada parte do PDF, do livro aqui, vai ter a descrição de qual é o arquivo que vai estar aquela parte. Então, por exemplo, daqui para baixo, deixa eu ver, aqui, 05. Aí, beleza, segunda. Aí vai começar a edição. Aí, editor. Por enquanto é o mesmo arquivo. Editor. Tudo bem. Mudou. De novo. Próximo arquivo se chama tal, começa daqui. Aí você, beleza. Então,
Próximo arquivo vai ser aqui, outro arquivo. Então, assim, fechei quantidade de horas necessárias de 1 hora, quantidade de arquivos que eu consegui gerar, eu envio. Se em 1 hora de edição, por exemplo, você vê esse daqui, é um título infantil, os capítulos são curtinhos, porque é um diário. Então, tipo, em 1 hora de edição aqui, eu tenho, tipo, 12 arquivos. E eu vou enviar os 12 arquivos, porque é o que fechou a minha 1 hora. Se eu tivesse fechado em 1 hora 3 arquivos, como são geralmente títulos mais sobre política, sobre geografias, ou seja qual for, às vezes até, enfim, sci-fi, qualquer que seja a questão do tema, romances, dramas, enfim, sempre, geralmente, eles são um pouco maiores, então os arquivos, eles batem 15, 20, 30 minutos. Aqui era menor, então vai dar muito arquivo. Mas aqui, fica a máxima. A quantidade de arquivos que você conseguir gerar em 1 hora é o que você envia, tá? E aí tem uma dúvida que geralmente percorre, tá? Que é o seguinte, veio uma sessão, a primeira sessão que veio para mim, ou, sei lá, em algum momento, veio uma sessão para mim de 40 minutos. Só que vocês pedem 1 hora de edição. E aí, o que eu faço? Não, você vai editar o que foi liberado para você. É isso. Se você recebeu 40 minutos, não tem como a gente exigir de você 1 hora, não tem nem material, né? Então você vai entregar os 40 minutos, tá? Exatamente isso. Então vai ter essa flexibilização, assim, é importante que a gente tenha esse bom senso. Se você recebeu 1 hora de arquivo, 1 hora e meia de sessão, você vai editar até o que der de 1 hora de sessão. Ah, tem mais meia hora. Beleza, se você quiser adiantar, assim, tudo certo. Mas o que a gente vai te cobrar é só 1 hora daquela sessão, tá bom? E aí uma outra coisa que é importante é a seguinte... No caso, desculpa. Tranquilo. Eu posso estender, então, você me pedir 1 hora por dia, eu te entregar 2 horas por dia, 1 hora e meia? Pode mesma, sim. Mas eu entrego no mesmo envio separados? O que eu recomendo você fazer é o seguinte, Rick. Você fala pra gente só o motivo de você estar entregando a mais, tá? Porque como a gente exige somente 1 hora, é legal que você fale assim, estou entregando 1 hora e meia hoje, porque amanhã eu só vou conseguir editar meia hora, entendeu? Uhum. Então, você já adianta pra gente que amanhã a gente só vai receber meia hora. Se você só envia, sem falar nada, a gente vai falar, nossa, o Henrique rendeu muito, né? Hoje ele editou 1 hora e meia. Aí amanhã você envia só meia hora, a gente vai falar, nossa, o Henrique rendeu pouco hoje, né? Ele enviou só meia hora. Sendo que, no caso, você está dentro do cronograma, porque no total foram 2 dias e 2 horas, só que a percepção muda, você percebe, né? Então, tipo, é melhor que você mostre que tá, obviamente, se você tiver esse tempo, editar e falar, tipo, ó, adiantei um pouco da entrega de amanhã hoje, porque amanhã eu tenho compromisso, ou amanhã eu não vou conseguir, ou não quero, mas aí você não fala que não quer, tá? Você só fala, tipo, amanhã eu só vou conseguir entregar meia hora. E aí a gente A ideia seria pegar mais trabalhos mesmo. O que é maravilhoso, Henrique, pra gente. No início, a gente vai contar com você somente para um por vez, para a gente entender se você está no padrão. Mas a gente tem aqui editores que trabalham com 2 e tem 2 editores que trabalham com 3 simultâneos hoje, tá? Mas são editores que a gente tem extremamente confiança, a gente só não faz assim e cai no colo dele, porque a gente não faz isso com ninguém, mas assim, é extremamente confiança que a gente tem nele, no trabalho dele, tá? Porque foram vários projetos de ótimo desempenho e tudo mais, mas é óbvio, Rick, é extremamente legal para a gente saber que a gente pode contar com você para pegar 2 projetos simultâneos, se for o caso, né? Só que aí, lembrando que é o seguinte, já adiantando para o futuro, tá? Quando você aceitar pegar 2 projetos simultâneos, a entrega diária é de 1 hora de cada, tá? Então, seriam 2 horas totais por dia, durante aquele cronograma, obviamente, de cada um, ao todo, né? 1 hora de cada um. Então, seria 1 hora de um, 1 hora de outro naquele dia. Então, dobra também a responsabilidade, obviamente, né? Mas, assim, legal, bom saber que você tem interesse em pegar 2. E design também, eu tenho. Maravilha, bom saber, extremamente legal, bom saber. E aí, inclusive, a gente vai ter cada vez mais projetos que exijam sound design parcial, que a gente chama, né? Que são tipo construções de paisagens para partes, né? Não é um audiodrama que é do início ao fim, né? É mais uma coisa mais pontual, assim. E aí, geralmente, a gente mapeia, né, todas as partes que for fazer isso e, para além da edição, conta que você faça a sonorização daquelas partes.
A gente tem Muito bom. algumas Uma construções sonoras no radionovela, nosso... né? Tipo uma radionovelazinha e tal. E aí, tipo, a gente tem muito para títulos infantis, né? E aí, Aham. imagino que seja até mais fácil, né? Assim, acho que é muito mais interessante e tranquilo fazer para título infantil do que um audiodrama mais sofisticado e tudo mais. Mas sobre a pegar ou não mais projetos, é isso, tá, Henrique? E no geral, eu acho que eu respondi tudo. O Ravel, ele Eu tinha. tenho ainda algumas dúvidas. Por Em favor. relação ainda a isso, essa 1 hora de entrega por dia, eu fico na dúvida em relação a como a gente vai fazer essa entrega de 1 hora. Se a gente vai, por Certo. exemplo, a gente vai entregar, claro, todos os arquivos quebradinhos daquela forma como vocês estruturaram, né? Cada um Perfeito. com seus áudios. Perfeito. Mas aí a gente pode entender que, sei lá, uma leva de arquivos de um dia vai fechar 1 hora, ou talvez um pouquinho a mais, alguns minutinhos a mais. É assim que tem que ser entregue, ou a gente entrega 1 hora e, não sei, ficou uma dúvida na minha cabeça em relação a se eu tenho que cortar abruptamente o áudio para ficar 1 hora e enviar para Não, 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 vocês. não. Não, não, não. Vamos lá. O que nem eu mencionei, só reforçando alguns pontos antes de resolver. A gente vai fazer a quebra dos arquivos conforme a preparação indica, certo? Certo. Onde ele inicia, onde ele finaliza. Vamos supor, é, e é uma ótima pergunta, inclusive, se você editou 1 hora de material, só que vamos supor, 1 hora de material deram 4 arquivos, né? Vamos colocar crédito inicial, prefácio, introdução e capítulo 1. E aí, aqui eu editei tudo que me foi disponibilizado, que foi 1 hora. Só que a narradora parou no meio do capítulo 1. Ela ficou cansada, ela não estava rendendo tanto, a gente falou, vamos continuar de amanhã. E aí ela não fechou um capítulo, ela gravou até a metade. Ou seja, você não vai entregar para a gente um capítulo pela metade. Você vai ver assim, opa, beleza, eu editei 20 minutos do capítulo 1, só que ela não finalizou, eu não tenho como entregar esse arquivo porque ele está pela metade. Então a gente não recebe, tá, Vel, o arquivo pela metade, a gente recebe ele iniciou, finalizou, tá? Se esse arquivo que você editou 20 minutos, ele não dá para ser entregue, só que essa 1 hora você fechou só ali, então você vai entregar só os 3 primeiros arquivos. Aí você fala, pô, mas os 3 primeiros arquivos bateram 40 minutos. Teria batido a 1 hora se eu tivesse conseguido concluir o capítulo 1, mas não foi culpa minha, porque é a narradora que não gravou até o final. Aí você explica, que nem eu mencionei para o Rick, em relação a ele querer render um pouco mais e explicar que no dia seguinte vai entregar só meia hora, você também explica essa situação. Você fala, olha, o capítulo 1 não deu para finalizar, porque a narradora só gravou até aqui nessa sessão. Então, o material que eu tenho disponível não é o suficiente para finalizar esse capítulo, né? E aí, eu vou entregar só os 3 primeiros arquivos, que estão totalizando, sei lá, 42 minutos. E aí, amanhã, eu entrego a minha 1 hora diária, mais esses 20 minutos. Entende? Essa comunicação é feita por WhatsApp ou e-mail? Pode ser por como você quiser. Quando a gente for receber a gente olha o e-mail o tempo todo, todo dia, toda hora. Mas o WhatsApp você também pode entrar em contato. Quando a gente for enviar para você, quando você aceitar, porque no e-mail de abertura a gente não envia, mas quando você der como, tipo, não, eu aceito pegar esse projeto e tal, e for começar a pegar o projeto, tipo, o que foi oferecido, a gente vai enviar para você as documentações, o material, para você poder fazer o teste de 5 minutos, e junto com esse material, o contato do produtor técnico e artístico responsáveis por aquele projeto, para você poder entrar em contato pelo WhatsApp caso você assim queira, tá? Eu acho até melhor, assim, eu acho que é mais ágil, né? A gente está o tempo todo aqui, recebe rapidinho, responde vocês rapidinho, mas por e-mail também é ágil, tá? É só caso você prefira se comunicar por áudio, alguma coisa assim, que seja mais razoável para você. Você fica à vontade para escolher como você se comunica, tá? Mas aí, Ravel, sobre isso, que nem eu mencionei, se não der para finalizar um arquivo, a gente não recebe, tá? Não envia ele pela metade. Só porque tem que bater aquela 1 hora de entrega. Você vai entregar o que deu para entregar dentro de 1 hora e tendo em vista o material disponibilizado, tá? Se você editou 20 minutos, se você fechou 1 hora de edição aí no seu computador, só que os 20 minutos dessa 1 hora que você já tem editado, você não consegue entregar porque está faltando material para fechar aquele arquivo, você entrega 40, explica o porquê que não deu para entregar o outro, porquê que você está entregando 20 minutos a menos, para a gente não achar que é só por falta de rendimento, e sim porque tem um motivo. E você fala que vai entregar a mais no dia seguinte. Por quê?
A mais por quê? Porque no dia seguinte você vai ter que editar 1 hora, né? E você já vai ter 20 minutos editado, né? Então, teoricamente, você não vai estar editando 1h20, não é isso que você está sugerindo quando você fala que você vai entregar a mais. Você já vai ter os 20 minutos editados. Só que aí você vai editar, você vai concluir a edição do capítulo 1, já tendo os 20 minutos editados, para fechar aquele arquivo, com a próxima sessão e já, enfim, editar 1 hora dela, né? Se isso acontecer de novo, você explica de novo e assim a gente vai seguindo. Porque a gente sabe que também depende dos narradores entregarem certinho as sessões e a gente sabe que tem muitos Aí que são param sessões no que a meio. gente. Aí é tudo trabalhado. Cada hora é uma sessão. Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos supor, tem... Mas vocês vão enviar pra gente a sessão pronta, né? Aquela. Não, a gente envia para vocês a sessão pré-editada, contendo ali pelo menos 2 arquivos. Isso eu garanto para vocês. E aí É vocês o vão quê? entregar... PTX, desculpa. Desculpa, cortou aqui. É Pro Tools? Qual é o arquivo? O arquivo ele vai ser entregue em Wave Mono em 1644, tá? Aí, que nem eu A mencionei. sessão que você diz, desculpa, eu pensei que fosse a sessão de Pro Tools. Não, a sessão de gravação dela é um arquivo consolidado em Wave. Eu acho que isso não ficou claro. Aí você joga para DAW da sua preferência. A gente aqui não tem, eu acho que ficou mal explicado, né? Eu acho que talvez vocês dois tenham interpretado isso. Mas é o arquivo bruto consolidado, assim. Ela termina de gravar lá no Audacity, seja onde ela grava. Okay. E aí ela faz o export desse arquivo e envia para a gente pré-editado, tá? E aí a gente não tem nenhuma restrição em relação a DAW, nem nada assim, tá? É tipo Pro Tools. Aqui a gente usa Pro Tools, né? Mas, assim, a forma como vocês trabalharem aí é de boa também, tá? Cara, era isso que eu ia até perguntar, outra coisa, né? Porque eu tava até preocupado, porque no começo você tinha falado do RX. E aí, eu fiz todos os testes, né? O teste, na verdade, que eu fiz e mandei pra Lavínia. E eu acho até que não sei se eu cheguei a comentar nos e-mails que eu mandei, mas a ferramenta que eu praticamente utilizo 100% do tempo é o Reaper. Tranquilo. E aí, a gente usa o Reaper aqui também. Pronto. E aí o Reaper, a maioria dos efeitos e das coisas que eu utilizei foi tudo de lá. As ferramentas de VSTs foram todas de lá. Acho que só o Mouth the Clicker que eu fiz, acho que praticamente à mão. Porque eu não tenho... Eu não tenho o VST aqui, né? Porque ele é pago, eu acho. Mas você tem alguma coisa do pacote RX, você tem um denoiser dele? Não, o denoiser eu praticamente utilizei o do Reaper também, no mesmo modo como você tinha explicado como vocês fazem o denoiser aí do RX, que foi aquele Learn, né? Perfeito. Acho que é é isso mesmo. É o Learn, mas não é o Adapt. Aí eu tinha feito da mesma forma. Beleza. O que eu dei uma olhada no seu teste e tipo, os de vocês dois estavam ok. Tiveram algumas ressalvas, tá, em relação a espaçamento, principalmente, e início e final de arquivo. E eu acho que a limpeza manual dos dois testes poderia ter sido um pouco melhor, tá? Em relação à edição mesmo, edição simples, tipo selecionar e tirar o cliquezinho com a mão. Porque tem muitas vezes o próprio plugin, o VST, ele não segura algumas coisas, né? Ele segura algumas coisas e outras não. E é importante a gente ter essa dinâmica de ir editando e limpando com a mão, mesmo manualmente, para não deixar ruidoso o arquivo, né? O máximo que der, obviamente. Mas em relação à utilização, que não mencionei, Abel, de plugins e de DAWs no geral, a gente não bota restrição. Tipo, a gente só trabalha com quem mexe com RX, quem trabalha com Pro Tools. Porque eu acho que dá para a gente alcançar os mesmos resultados com uma diferente gama de plugins. E o importante para a gente é estar cumprindo a tarefa. A verdade é essa. Se tiver tudo controlado, tudo certinho, assim, a grande verdade é que tá tranquilo que você usar, tá? Então é mais nesse sentido. Mais alguma dúvida de algum de vocês? Não? Beleza. Pessoal, eu acho que é isso, então. Desculpa, Rick. Quando começa, né? Sim. Então, a gente vai separar hoje alguns projetos, tá? Vai enviar para vocês o valor do HF para esses projetos, a duração, o cronograma de edição e tudo mais. E desculpa, os valores, a gente esqueceu de
falar isso, perguntar. Quanto que... O HF inicial para os editores é de 120, tá? Que a gente coloca aqui. Ele é negociável a partir do momento em que a gente vê desempenho e eficiência nas entregas. Então, a gente avalia isso tendo em vista comunicação, a entrega dos arquivos, se o projeto veio com baixo índice de problemas. Evidentemente que a gente não bota itens de narração, né? A gente coloca o que concerne vocês, né? Então, se o projeto ele veio redondo, no geral, se a entrega foi bem organizada, tudo isso colabora para que a gente entregue mais projetos, e não só entregue mais projetos, como a gente reavalie HFs, tá? HF hora finalizada, tá? Eu estou aqui abreviando. Mas o que a gente geralmente faz é, às vezes, nem precisar que vocês venham com essa exigência. Se em 2 projetos vocês já tiverem mandando bem, mandando legal, assim, os projetos vindo redondo e tudo mais, a gente mesmo já começa a oferecer o com HF maior, tá? A gente não fica tipo, vamos só aumentar caso ele venha pedir, né, alguma coisa assim. Não é assim. A gente sempre tenta privilegiar a gente que trabalha bem para se sentir cada vez melhor, né, dentro da nossa estrutura, no nosso banco de editor, e privilegiar eles com mais projetos e um HF cada vez maior. E não só isso, como projetos grandes com HF grande, né? Então, por exemplo, a gente tem editores que trabalham com a gente com HF de 150 e pegam um projeto de 25 horas, né? Então, aí você tem quase R$4.000 só nesse projeto. Então, se for pegar só a hora finalizada. Então, assim, é um trabalhinho, mas eu acho que compensa, é legal, principalmente se você pegar 2 projetos simultâneos grandes. Evidentemente que a gente vai contar que a responsabilidade seja alta também para vocês. Mas a gente começa com 120 entregando um projeto um pouco menor, tá? Muito provavelmente fique ali entre 3 horas e 6 horas nesse HF, tá? E aí vocês avisam para a gente se o cronograma de edição funciona. Geralmente a gente... de 3 a 6 horas o quê? Não entendi. 3, 6 horas de tempo de projeto, né? Que a gente geralmente oferece para editores que estão começando com a gente. Então, vocês vão editar um projeto de 3 a 6 horas. 6 horas. A gente tem vários projetos aqui, mas, por exemplo, um projeto de 25 horas eu não vou passar para vocês, que a gente está se conhecendo agora, a gente está avaliando o trabalho de vocês agora, e 25 horas de projeto é muita responsabilidade, é um período muito grande que a gente vai estar com vocês, seria de agora até início de junho, então é uma confiança que a gente vai construindo aos poucos, mas eu tenho certeza que vocês vão galgar até lá. E projetos menores também já faz com que o resultado seja mais rápido para a gente, né? Então, 3 horas, você edita rapidinho, já mostra se o projeto estiver redondo, a gente já manda outro, e aí se esse projeto estiver redondo, a gente já renegocia o HF, já dá um projeto maior ainda. Então, a tendência é a gente construir uma relação onde vocês fiquem confortáveis com os valores, o tamanho do projeto, tá bom? Aí o pagamento é feito só depois que a Amazon, o cliente paga vocês? Isso, exatamente. Aí todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à forma de pagamento, tempo de pagamento, vocês vão poder contar com a produtora artística que vai entrar em contato com o projeto, tá bom? A minha parte aqui foi basicamente a parte técnica no geral. Beleza. Tá certo? Guilherme, aí uma dúvida, não sei se você sabe me responder, mas, por exemplo, quando o projeto que a gente participou, ele é publicado nas plataformas da Audible, enfim, onde eles vai ser oficialmente publicado. Existe algum tempo onde a gente pode colocar, por exemplo, esse projeto em portfólio? Se a gente pode colocar esse projeto em portfólio? Claro, vocês podem botar sim, sem problema. A gente só tem em todo projeto um pacto de confidencialidade, né? Então, até o projeto não ser divulgado, a gente não fala sobre ele, né? Beleza. Então, basicamente, vocês vão ter todo o direito de divulgar, mas uma vez que ele esteja na plataforma. O que acontece em 1, 2 meses depois da realização dele, depois da entrega final dele, tá? Geralmente é a Audible, né? A plataforma que é publicada. A Audible, a gente tem a Bookwire, tem a Storytel, Companhia das Letras, Editora Planeta, tem várias, mas geralmente a Audible é a maior mesmo. Legal, pessoal. Alguma outra dúvida? Não. Legal, pessoal, legal. Qualquer outra coisa relacionada a pagamento, tá? A gente vai oferecer para vocês um projeto em breve, vocês podem tirar a dúvida pelo canal,
tá bom? Sem problema, Tá se bom. tiver alguma dúvida antes de pegar, para a gente poder já ingressar com tudo resolvido, sem nenhuma questão pendente, tá certo? Então agora é só esperar o contato de vocês. Pra eu fazer na rádio. Exatamente. Ainda essa semana a gente vai enviar para vocês, sem dúvida nenhuma, tá bom? Beleza. Beleza, pessoal. Agradeço novamente, tá? Pela disponibilidade de estar aí comigo até esse horário. E espero contar com vocês muito em breve, tá? Desculpa, seu Bom dia para nome. vocês. Seu nome? Eu Desculpa. sou o Guilherme Barata. Eu sou o coordenador Guilherme, técnico obrigado. aqui. Todos os Prazer. projetos que vocês forem pegar vai passar por mim, mas não Barato. efetivamente eu vou ser o produtor do projeto que vocês Entendi. possam pegar. Mas eu dou uma olhada geral e, se for o caso, eu mesmo entro em contato. Mas, muito provavelmente, quem vai falar com vocês é ou o Fábio, ou o Thomas, ou a própria Lavínia, tá bom? E aí a gente fala logo menos, então. Muito obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Beleza, valeu. Valeu. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, gente.